guys and girls, how are you doing? I'm very, very happy. And you? Eu estou muito feliz, como é que vocês estão? I hope you are all fine. Espero que vocês estejam bem. Welcome to our English class number 18. Bem-vindos à aula 18. We're going to talk about leitura de textos digitais para estudo. Nós vamos falar sobre isso. Os objetivos propostos para esta aula são escolher textos de fontes confiáveis para estudos e pesquisas escolares em ambientes virtuais. A gente tem muitos sites, muitas páginas que nós podemos visitar quando um professor ou qualquer outro trabalho que a gente queira fazer ou querer pesquisar estão lá à nossa disposição. Porém, a gente precisa ter alguns cuidados para não entrar em sites que são de fake news, que são notícias falsas, porque a gente tem essa em vários lugares, não é só aqui no Brasil não. No mundo todo tem sites que só trabalham com fake news, que não trabalham com notícias reais. Como é que a gente vai saber quais são as primeiras dicas, os primeiros pontos para a gente poder entender quais são esses sites confiáveis? Considere que você precisou pesquisar informações sobre animais em perigo de extinção para um projeto da aula de língua inglesa e que durante a pesquisa se deparou com o seguinte website. Olha lá. A gente tem então www.epa.gov Endangered Species. Learn more about threatened and endangered species. United States Environment Protection Agency. Learn more about threatened and endangered species. There are over 1,300 endangered or threatened species in the United States today. Endangered species are those plants and animals that have become so rare they are in danger or becoming extinct. Threatened species are plants and animals that are likely to become endangered within the foreseeable future throughout all or a significant portion of its range. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que nos Estados Unidos existem mais de 1.300 espécies que estão em extinção ou em perigo de extinção, não é? Isso entra como plantas, né? Não só como perigo, como ameaça de extinção também. Entra entre plantas e animais que ficam tão raros que entram na lista de animais em perigo. E as plantas também animais que podem vir a se tornar os threatened, que são uma ameaça. Ainda não entraram, mas estão em sinal de alerta. Após analisá-lo, como você constatou que os dados desse texto são confiáveis? A publicação está em língua inglesa? Está, não é verdade? A gente procurou porque o trabalho era de língua inglesa. B. Trata-se de um website estadunidense? Sim, a gente viu que inclusive era do governo, não é? C. Trata-se de um website governamental? Sim, a gente viu que era estadunidense e que era do governo. E D. A publicação tem números que comprovam essas informações? Tinha um número lá, 1.300, não é verdade? Você deve estar atento às características que conferem a credibilidade às informações de um site. Vamos conferir se você está habituado a perceber essas características? Então vamos lá. Letra A. O fato da publicação estar em língua inglesa não indica que o site é confiável. Há muitos sites em inglês com informações erradas e distorcidas. Isso não é só no Brasil. Não quer dizer que eles falam inglês, que eles são verdadeiros o tempo todo. Inclusive, nas últimas eleições, não essa passada, na anterior, onde foi na qual Hillary Clinton e o ex-presidente atual, Donald Trump, quase esqueci o nome dele, fizeram uma campanha um tanto quanto desleal. Foram lançadas muitas fake news naquela época. A própria Hillary Clinton, depois,
falou que ela perdeu a eleição por causa disso. Foi jogada muita fake news naquele momento. Então não quer dizer que um site estadunidense seja confiável, né? Nem no Brasil, nem lá. O website realmente era estadunidense, porque falava inclusive das espécies dos Estados Unidos. Mas isso não significa que ele seja confiável, já que há muitos sites nos Estados Unidos com informações falsas, foi isso que a gente falou agora. C. Esse é de fato um website governamental, porque dizia a respeito de gov, lembra? Então eram notícias governamentais. O que pode ser confirmado pela presença da terminação .gov, não é? No endereço eletrônico. Esse tipo de site tem como característica conter informações confiáveis, afinal de contas, é um site do governo. E D. A presença de números não indica a confiabilidade de um site. Números também podem ser manipulados. Então, qual dessas opções você olhou para verificar se esse site, se esse texto desse site é mesmo verdadeiro? Então, caso você tenha acertado com a resposta C, que realmente eu posso confiar nele porque ele tem .gov, está escrito .gov atrás, é provável que você não esteja habituado a perceber essas características. A gente precisa sim saber. Num outro texto que eu passei para o 9º ano, no ano passado, e que tem no nosso material didático, falava que 85% das informações que a gente vê na internet são falsas. Vocês conseguem imaginar isso? Que a gente lê muita coisa na internet e é falso? Naquele dia pode ser que a gente leia, tudo que a gente leu na internet naquele dia foi falso? Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo, ou melhor, consigo. Eu também procuro, sim, antes de, principalmente em redes sociais, compartilhar coisas, ver se isso é verdadeiro, para não passar informação falsa adiante. Nesse caso, é importante conhecer as estratégias que podem ser utilizadas para reconhecer sites com informações verídicas e confiáveis. Você sabe que a internet é uma fonte importante de construção de conhecimento e que ao longo da sua vida acadêmica, ela será uma de suas principais ferramentas de pesquisa. Até porque o acesso é muito mais fácil do que as pessoas tinham há alguns anos atrás, em que a gente precisava pesquisar principalmente na biblioteca e em livros escritos, que às vezes já tinham uma escrita de outros anos. Então a internet ela está facilitando a nossa vida, mas nós precisamos sim ter certeza de que essas informações são verdadeiras. Essa foi a primeira aula sobre esse tema. Nós vamos nos aprofundar mais sobre as fontes confiáveis de pesquisas escolares em ambientes virtuais. Vamos ter outras aulas que a gente vai ter mais dicas, mais informações para vocês saberem se essas informações são realmente verdadeiras, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. I hope you have enjoyed our class, porque eu gostei muito de falar sobre isso. A gente precisa sim ter sempre fontes de informações seguras. A gente precisa, antes de repassar essas informações, precisamos saber se é de algum lugar mesmo. Outra coisa que faltou aqui, mas que provavelmente a gente vai ver em outras aulas, é a data. A gente precisa estar atento à data da publicação. Naquele texto ali não tinha a data da publicação ainda, mas precisamos estar atentos sim. Olhar se essa data confere, se não é muito para frente, né? Se não está muito atualizada ou se não é antiga demais. E aí também conseguimos identificar. Outra coisa, don't forget to do your homework. Não esqueça de fazer a sua tarefa. Ela é o complemento de tudo que a gente aprende aqui durante a aula. Outra dica bastante importante, não deixe de ler os textos quando eles estão em inglês. Você precisa treinar a pronúncia e também o entendimento desse texto. Lembre de fazer a parte de skimming, que é o quê? Identificar dentro do texto todas as palavras que você conhece, que você já vem vindo aprendendo, desde a escola Fundamental 1, nos jogos, nas séries, nas músicas, palavras que você procurou e que você gravou. Então, nunca deixe de ler. Mesmo que você diga, teacher, eu não sou muito bom de leitura, leia. Não faz mal que você fale errado nesse momento. Sempre depois, em sala de aula, o seu teacher ou a sua teacher vai corrigir você.
para você conseguir se ambientar e saber o que está rolando. Então, pelas palavras que você conhece o significado, você vai conseguir compreender o texto. Você não precisa compreender tudo agora, apenas a ideia principal, ok? I see you in the next class. Vejo você na próxima aula. Be safe. Fiquem seguros. Bye, bye.